Jefferson, a esses jovens que estão à frente dessa grande cidade. Depois do pastor Lindoval, que Deus abençoe você, pela sua dedicação, pelo seu carinho, viu? Você, eu orava para Deus mandar uma bênção para ele, que era uma noiva. Agora ele já está noivo, agora já estou orando para ele casar. E eu estou pedindo para Deus abrir as portas do céu assim para ele casar logo. É verdade, eu sei. É verdade, ela fica feliz. Eu sei que ela entende o que eu estou falando. Isso. Está vendo? Lá em Paris, o pastor disse que vocês vão passar a lua de mel lá em Paris. Em nome de Jesus, olha, eu falo assim, mas na verdade Deus já preparou esse moço e essa moça como obreiros do Senhor. Ele sabe que ele já disse isso para ele. Ele tem chamada para dirigir igreja, cuidar de igreja. E eu terei dó da juventude da igreja que esse moço dirige. Eu tenho dó que ele, você não vê o que esse menino vai fazer com os jovens ainda, viu? Em nome de Jesus. Sabe o que eu acho bonito? Que assim, Sansão colocou fogo em 300 raposinhas, soltou na terra dos filisteus. Eu fico imaginando o que esse menino vai fazer aqui na terra dos filisteus com esses jovens incendiários. Você pode glorificar o Senhor? Vocês são uma tocha na mão do Senhor. Então, com muito amor e carinho, Deus te abençoe. Que você continue assim. Que você continue atribuindo toda a honra, a glória e o louvor a Deus e sabendo que é Ele através de você. Deus abençoe você, Deus abençoe os músicos, Deus abençoe a todos que estão aqui. É uma bênção ver esses jovens na nossa igreja. É uma bênção. Agora, eu vou pedir para que você faça só assim. Deixa eu soltar. É que ele está tremendo de mim, ele não larga. Parece que passou o super bonde. Agora, segura um pouquinho. Em pé, como estamos, eu quero já passar aqui, chamar o pastor Fernando Carmona e dizer a você assim: e logo lhe mandamos chamar, e bem fizeste em vir. Agora estamos todos aqui, esperando para ouvir tudo quanto Deus colocou no seu coração para a nossa vida. Pastor, fique em paz. Deus te abençoe, como te abençoou ontem, hoje ainda será maior. Bom, Deus te abençoe. Terei um grande prazer em te servir esse copo com água. Deus, toda a honra, toda a glória para sempre. Primeiro os irmãos para a paz do Senhor. Amém. Quero convidar os irmãos que trouxeram este livro santo, a palavra de Deus, para nós vermos em Ezequiel capítulo 37. Irmãos, eu estou sem palavras para expressar o que eu sinto nessa noite. Eu quero admirado com a programa que foi apresentado. Eu nunca vi nada parecido. Sinceramente, eu não vi até hoje. Eu me senti sagrado no exército. Era totalmente sagrado, parecia o exército. Eu fui comandante de tropa e era desse jeito que ensaiava mesmo. Tá? E eu louvo a Deus por vida desses jovens. O Senhor é um privilegiado, Senhor. Então, um povo desse como eu na sua igreja. Através do qual nós colocamos também privilegiado por ser pastor desse setor de trabalho com a sua esposa. Que Deus abençoe mais e mais. Amém? Amém. Abençoe Michel, a sua noiva, a irmã Elza, que eu conheci hoje pessoalmente. Nós fomos almoçar na casa dela. Esse mistério. Engordei uns 2 quilos. Por isso que eu estou aqui, mas ele estava com folga, agora já está. Não está muito fechado. Deus abençoe, irmã, pelo almoço, aos jovens aí pela recepção do jantar, temos risada, brincando. A minha filha já se turmou ali. Já está dormindo, agora ela estava ali, envolvido com o irmão. E eu louvo a Deus, irmãos, pela vida de todos vocês. Nós estamos amanhã retornando e eu vou ficar com saudade de vocês e vou estar orando para que Deus permaneça vocês com essa chama acesa. Graças a Deus. Ezequiel 37.
deu ordem, então, vírgula, o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Quantos podem levantar a mão e glorificar? Posso abrir a velha da boca, dando glória, pode tomar o seu assado. Todos nós conhecemos esse texto. Se você observar o versículo 1, você vai ver uma definição que o próprio Deus dá. E a definição no versículo 1 é ossos secos. Diga comigo, ossos secos. Só que no versículo 10, a definição muda. E eles já não são mais chamados de ossos secos, mas são chamados de poderoso exército. É isso que Deus vai fazer aqui nessa noite. Para o céu que eu vou profetizar. O Senhor Deus vai transformar ossos secos em um poderoso exército. Ao ler este texto, surgem algumas perguntas que são chaves hermenêuticas que nos ajudam a interpretar este texto. E a primeira pergunta é: quem são esses ossos? Eu não sei se você, ao ler esse texto, você já fez essa pergunta. Quem são estes ossos? Quando você olha para o versículo 11, você vai obter a resposta. Eu acredito que você que é espiritual, você vai ficar um tanto que chocado. Olha para o versículo 11. O Senhor Deus diz assim: é o Filho do Homem. Aí vem o pronome demonstrativo. Estes ossos, quem são? Quem são? Sabe o que me deixa mais preocupado aqui? É que estes ossos não são ossos de amalequitas, inimigos de Israel, antes fosse. Estes ossos não são ossos de filisteus, de midianitas. Estes ossos, segundo o versículo 11, são toda a casa de Israel. Ou seja, estes ossos aqui eram o povo de Deus. Já começa aí. Agora veja bem, o versículo 1 fala de um vale. Vale é uma depressão entre duas montanhas. Ou seja, vale é um buraco profundo. O texto nos sugere que este vale estava até a superfície cheia de ossos secos. Até a superfície. O que é que vem à sua mente quando você vê um osso? Interessante, no versículo 2, quando Ezequiel ele vai caminhando sobre o vale, ele vai dizer que a situação era muito pior do que parecia. Porque você olhando, era ossos secos, mas quando você tocava, estavam sequíssimos, mais do que secos. Só que estes ossos, eles não foram, ou não são frutos de uma explosão atômica. Não existiam do ex nihilo, do nada. Estes ossos foram gerados no ventre materno. Passaram por todo o processo de gestação, nasceram, cresceram, se desenvolveram e morreram. Quando você vê um osso, por exemplo, você está andando aí numa pista com seu carro, e de repente você vê o esqueleto ali de um animal, você logo pensa: alguém matou ele atropelado. Morreu. Então falar de vale de ossos secos é falar de morte. E quando você interpreta o texto à luz do contexto, você vai ver que se trata de uma morte prematura.
Deus, o que é que o Senhor pode me dizer do seu povo nesse momento? Deus olhava para ele e dizia: ossos secos. E eu gosto, irmãos, dos detalhes do texto, quando Deus diz assim: ó, são toda a casa de Israel. Sacerdotes, ossos secos. Levitas, Deus olhava, ossos secos. Os coatitas, peratitas, gersonitas, ossos secos. Aqueles que faziam parte do povo de Deus, Deus estava olhando para eles dizendo: ossos secos. Esta era a condição do povo de Deus. Por que é que Israel, numa visão divina, eu gosto de Deus, não sabe por quê? Porque o olhar de Deus é como se fosse, muito mais poderoso do que um raio-x. Por quê? Porque o olhar do homem, ele vai tirar as suas conclusões por aquilo que ele vê estereotipamente. Você é para mim o que eu vejo. Então eu te olho, vou ver a tua roupa, vou ver o teu sapato, vou ver o penteado dos teus cabelos, vou te olhar por fora e vou dizer: é assim, é o que nós chamamos de um preconceito. Mas o olhar de Deus não se ilude com as aparências. O olhar de Deus vai mais além do que um cabelo bem chapeado. O olhar de Deus vai além do que um cabelo bem penteado com gel. O olhar de Deus vai além de uma roupa da Dudalina ou da individual. O olhar de Deus vai além da marca do Yves Saint Laurent. O olhar de Deus vai enxergar o íntimo da sua alma. Por quê? Se você olhar esse texto, você vai descobrir por que é que eles morreram. Olha o versículo de número 11 ainda. É preciso você entender o texto e depois a gente aplica a palavra de Deus. Olha o versículo 11: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Ponto, vírgula. Eis que dizem. Essa expressão, eis que dizem, se refere a algo que eles achavam de si mesmo. Essa expressão aqui, eis que dizem, era uma autoanálise. É como se eles estivessem se olhando no espelho e dizendo o que eles achavam de si mesmo. Eis que dizem. O que é que eles diziam de si mesmo? Olha a pluralidade do texto. Os nossos ossos e... Ou seja, aqui está a morte. Os nossos ossos secaram. Vírgula. O que vem na sequência? E pereceu a nossa esperança. Depois da esperança, o que é que diz o texto? Nós estamos... Você precisa entender o seguinte: quando eles dizem aqui, nós estamos cortados, eles estão, pastor Cláudio, colocando um ponto final onde Deus não mandou colocar. Quando eles estão dizendo de si mesmos, nós estamos cortados, eles estão dizendo: acabou para a gente. A nossa história acaba aqui. Não há mais nada o que possa ser feito. Quando eles dizem nós estamos cortados, eles estão dizendo a nossa situação é irreversível. Ninguém pode nos ajudar, ninguém pode resolver o nosso problema. E por que é que eles morreram? Eles dizem os nossos ossos se secaram porque pereceu a nossa. Aqui está a chave. Pastor,
para onde saiu Cristo. Só que essas duas tribos, Judá e Benjamim, seguiram o caminho dos seus irmãos do reino do norte. Deus levanta alguns profetas para adverti-los, e em 3 deportações, 606 a.C., 596 e 586 a.C., vem Nabucodonosor com toda a sua força beligerante, com todo o seu exército. Eles se acampam em redor de Jerusalém e invadem Jerusalém. Jerusalém é arrancada da sua terra e levada para o exílio, cativeiro babilônico, onde eles permanecem 70 anos da sua existência. Por conta do cativeiro, o templo que Salomão construiu, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, não passava de ruínas. A Arca da Aliança, que eles tanto veneravam, que era símbolo da presença e da permanência de Deus entre o povo, foi raptada. Os utensílios que havia no templo, que o próprio Deus mandou fazer, foram profanados, conforme Daniel capítulo 5. Se não havia templo, não havia Arca da Aliança, não havia culto. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, ficam desempregados. Os levitas da mesma forma. Como se não bastasse, mulheres grávidas foram violentadas, crianças foram mortas. A fome era tão intensa dentro das muralhas de Jerusalém que as mães se alimentavam dos seus próprios filhos. E eles agora são arrancados da sua terra como se fosse um despojo de batalha. São levados para a terra da Babilônia, onde eles ficam por 70 anos. Que é aqui que eles pegam esperança. Eles estão no cativeiro. Aí você pega, por exemplo, o Salmo 137, que eles dizem assim: ó, quando nós nos assentamos às margens do rio da Babilônia, nós nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Jerusalém. E aí o Deus vai informar que eles estavam numa grande tristeza, porque os caldeus, que era o povo semita que morava na Babilônia, chegaram para o povo de Deus ali na Babilônia e disseram: cante para o Deus de vocês agora. Pega a harpa que vocês adoravam em Jerusalém, canta que eu quero ver. Eles estavam tirando sarro do povo de Deus. O povo de Deus estava sendo escarnecido. Eles estavam dizendo: quando vocês estavam em Jerusalém era fogo puro, era do manto. Agora está na Babilônia, pegou fogo. Canta que eu quero ver. Eles dizem: não dá para cantar em terra estranha. E a Bíblia diz que eles haviam pendurado as suas armas no salgueiro. Por quê? Porque o cativeiro trouxe eles tristeza. E aqui eles perdem esperança porque eles não acreditavam, Michel, que eles sairiam do cativeiro. Interessante é que Deus levanta profetas para dizer: o cativeiro vai durar 70 anos. Mas depois dos 70 anos eu vou levantar o rei Ciro, Isaías 45, que vai entrar em confronto com a Babilônia, Nabucodonosor, seu exército. Eles vão ser destruídos, eles vão perder as rédeas do poder. O rei Ciro vai assumir o domínio e vai assinar um decreto permitindo aos judeus que estavam na Babilônia que voltassem para casa. Aí havia uma outra promessa, Ageu capítulo 2, versículo 9: gente, trabalhem, se esforcem, porque a glória dessa última casa será maior do que a da primeira vez. Então, irmãos, eles estavam no cativeiro, eles estavam sofrendo. O cativeiro durou 70 anos, mas eles tinham promessa. E mesmo com a promessa de Deus, eles perderam a esperança e disseram: já era. Vou começar a aplicar essa palavra. Quando você perde o que é material, você sabe que tudo que é matéria é transitório. Tudo que é material você usufrui, mas tem data de validade. Hoje você tem, amanhã você não tem. Hoje você tem um carro, daqui a pouco você perde o carro, daqui a pouco Deus vai te dar outro, e assim vai. Hoje você tem, amanhã você não tem. Só que tudo que é material você perde aqui, com muita luta, com a ajuda de Deus, você consegue outro e às vezes melhor do que você tinha. Então tudo que é material, você luta, você sua a camisa, consegue de novo. Mas quando uma pessoa perde a esperança, ela morre. Quando uma pessoa ela está vivendo um contexto na sua vida que ela julga ser uma causa
As circunstâncias minaram a fé deles. Eles estavam enfraquecidos, tinham promessa, mas já não acreditavam mais, de tanta luta, de tanta perseguição. E Deus está dizendo que no meio desse povo cheio de Deus, tem alguns ossos secos espalhados aqui. Como assim, pastor? Porque você está enfrentando uma crise na sua vida. Você tem passado nesses últimos dias um processo doloroso. E este processo doloroso tem roubado a tua energia. Você vem orando a Deus. Você tem pedido a Deus uma porta, uma saída. E a resposta não vem. E algumas pessoas usadas por Satanás chegaram a dizer para você: não que adianta você ir na igreja. Eu estou vendo você sofrer, nessa hora ninguém te estende a mão. Eu estou vendo você passar por esse processo. Estou vendo você orando, estou vendo você indo para monte, fazendo campanha. E o teu problema não foi resolvido. É como disse a mulher de Jó: abandona teu Deus e morre. Aí Deus está servindo, Deus quer ser grande desse jeito. E essa palavra dentro do seu coração, você está dizendo: Deus, eu não estou aguentando mais. Isso acontece. Isso aconteceu com Paulo, no capítulo 27 de Atos, quando eu disse, eu preguei ontem, que ele estava diante uma tempestade, pastor Brasil. Paulo vai abrir o currículo dele para dizer: eu sei viver em abundância, porque todo mundo sabe viver em abundância. Todo mundo sabe viver em abundância. Aí ele vai dizer assim: mas eu aprendi a padecer necessidade. Paulo está dizendo assim: os problemas da minha vida foram a escola de Deus para me aprimorar. Aí ele vai abrir o currículo dele, meu currículo é terrível. Ele vai dizer: eu passei fome, eu fui espancado, me bateu, eu precisei numa ocasião me fingir de morto, me botaram dentro de uma cestinha, me jogaram por cima do muro para eu não morrer. Eu já enfrentei 3 vezes naufrágio, fui fustigado com vara, já sofri perigo na selva, já sofri perigo no campo, já sofri perigo na cidade. E tudo isso ele venceu. Mas ele está diante de uma tempestade, e Lucas vai dizer: fugiu a esperança de salvação, ou seja, eles perderam a esperança. Isso aconteceu com Elias. Você viu que eu falei aqui antes? Que ele orou, Deus mandou fogo lá, consumiu até a água. Jezabel persegue o homem, ele vai lá para o pezinho e diz: Deus, eu quero morrer, não aguento mais. Quem é que nunca pensou em abandonar tudo? Michel, quantas vezes? Ei, a malassandra. Irmão, eu passei o ano de 2015 para 2016, o ano mais frustrante da minha vida, passando uma luta terrível no final de ano. Usei todos os recursos que tinha para sobrar para tentar o visto americano, porque havia recebido uma promessa. Gastei todo o meu recurso, minha esposa bateu o carro, comecei a gastar dinheiro, estava tudo contadinho. Dinheiro para hotel em São Paulo, para fazer entrevista no consulado, estava tudo contadinho. Minha esposa bate o carro, fica R$700 para arrumar. Começa na semana da entrevista lá em São Paulo, tudo dá errado. Quando eu chego na entrevista, mais de 2 horas na fila, a minha esposa com a neném no colo do lado de fora, e eu lá dentro, esperando a minha vez para fazer entrevista no consulado. Com menos de 1 minuto de entrevista, o camarada bateu o carimbo e disse: visto negado. Falei: Deus, é a promessa. Falei: Deus, é a promessa. E eu saí com o passaporte na mão, já comecei a chorar, minha esposa também. Não deu certo. Fiquei triste. Eu disse: eu não vou pegar mais, vou fazer minha faculdade de gastronomia, que é meu sonho. Vou cuidar da minha vida profissional, eu não quero mais saber do ministério. Frustração atrás de frustração. Porque isso acontece com todo
50, ainda tenho só 29 anos. Eu cresci sendo criado por duas mulheres. Minha mãe é lésbica. Quando eu tinha reunião de pais e mestres na escola, chegava lá duas mulheres para ir na reunião. O complexo era tão grande que as pessoas não me chamavam pelo meu nome, me chamavam pelo nome da minha mãe, tirando sarro, porque minha mãe era lésbica. Quando eu me converti há uns 10, 11 anos atrás, naquele primeiro amor que a gente não deveria perder nunca, e já olhando que eu entrava no quarto, tinha só um paletó. Eu pegava aquele paletó e fazia todo dia o culto dentro da minha casa, 1 hora com Deus. Eu me trancava dentro do quarto, e a casa da minha mãe só tinha um quarto. Eu colocava aquele terno e eu fazia aquela campanha de 1 hora com Deus, todo dia. E eu ficava cheio da presença de Deus. A minha mãe começou a ver a mudança na minha vida, devagarzinho. Não fiquei santo do dia para a noite, não. Eu aceitei Jesus um dia, com um brinco na orelha, piercing na língua, o cabelo arrepiado, cheio de corrente de couro. Aleluia! No outro dia eu já estava na boate. No meio da boate, me deu uma gastura. Eu disse: o que é que eu estou fazendo aqui? Oh, glória a Deus! Fui embora, fui largando devagarzinho, irmão. Ó. Não fumava, não bebia, eu gostava de dançar. Eu gostava de trabalhar para curtir. E aí fui buscar a Deus, os amigos me levando para um monte, me levando para oração. A minha mãe foi vendo a mudança da minha vida. E um dia, minha mãe disse assim: filho, vamos comigo na casa da Dani, uma amiga dela, na rua de casa. E eu não sabia que essa Dani e o marido tocavam tabaco no centro de Macumba. Eu tinha acabado de ser da oração, estava no azeite que som. Eu disse: vamos! E fui com ela sem saber de nada. Quando chegamos na casa da Dani, ela cumprimentou minha mãe, deu um beijo no rosto dela. Quando ela beijou, a bicha engordou dele, o demônio pegou ela na calçada. Foi a primeira experiência com o espírito maligno. O demônio pegou aquela mulher. Ela encurvou as costas, entrou para dentro da casa, não sabia o que fazer. Eu falei: agora. Irmãos, aí o demônio começou a evangelizar minha mãe, você acredita? O demônio começou a dizer assim para minha mãe: ó, seu filho tem falado a verdade para você, mas esse que eu tenho tapado os seus ouvidos para que você não ouça. O demônio começou a falar: eu sei, fala, Satanás. O demônio continuava: eis que eu botei aquela mulher no teu caminho para acabar com a sua vida. E foi falando, minha mãe começou a chorar. E ela olhava para mim e dizia: filho, quem tem graça? Eu falei: não sei, né? Deus me deu graça, eu expulsei o demônio. Vamos para casa, o rei ainda não criou jeito. Aí foi passando o tempo, pastor, um dia eu chego num culto, a minha mãe está jogada no chão de casa, chorando. Mãe, o que aconteceu? Ela está doente. Ela olhou para mim e disse assim: filho, o que é que eu faço para aceitar Jesus? Chamei os vizinhos, fizemos oração por ela, aceitou Jesus, batizou. E por que o senhor disse que isso é o teu lado? Porque por causa de fofoca na igreja ela desviou. Mas eu creio que o mesmo Deus que trabalhou na primeira vez é o Deus que vai trabalhar de novo. Eu nunca desisti na tribuna se morrer na mensagem, mas eu senti e falei: eu quero profetizar que Deus está trabalhando na casa de alguém aqui. Deus está visitando sua família. Eu vou profetizar, pastor. Eu acho que vamos terminar a construção dessa igreja agora, porque vai haver uma salvação em massa aqui dentro dessa cidade, dentro da sua casa.
levou o Espírito. Sabe como é que Deus resolveu o problema do lado? Usando um profeta. E você sabe que o pastor Cláudio, ele é professor, ele sabe que dentro da teologia Ezequiel é chamado de profeta esquizofrênico. Por quê? Porque de todos os profetas, o mais doido era ele. Por quê? Porque ele viu que ninguém viu, ouviu que ninguém ouviu. Um dia Ezequiel vai dizer assim, que a mão de Deus vem sobre ele, pegou ele pelo cacho do cabelo e transportou ele lá para a Babilônia. Pelo cabelo assim. Esse não tudo. E eu quero dizer que a tua vida vai começar a mudar. Quando você for doido com Deus. Seja um doido como Ezequiel. Você sabe que o mundo vai chamar você de esquizofrênico. Mas quando chamarem você de esquizofrênico, no mundo espiritual, sabe o que eles estão dizendo? Você chega à unção de Deus. Você chega à glória de Deus. O mundo olha para você e diz: esse jovem é doido. Hoje ele quer ir para a balada, ele está indo para a igreja. Quando eles chamam você de louco, eles estão dizendo: você é diferente. Você é um meio diferente. Tem alguém doido por Jesus aqui. Deus vai começar a revolucionar a sua vida através de você. O avivamento de Deus vai chegar na sua casa, jovem, através de você. A sua família vai se prostrar diante do altar de Deus através disso. Por quê? Porque Deus te levanta como profeta hoje. Eu estou me conduzindo aqui, irmãos, e deixa ele falar. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. O Senhor Deus faz uma reclamação. Diz assim: estou chateado. Busquei entre os meus servos alguém que estivesse tapando, cuidando dos muros, e alguém que estivesse na brecha, para que eu não destruísse o povo. Sabe o que Deus vai dizer? Mas eu não achei ninguém. Há um chamado de Deus muito forte aqui hoje. Deus está precisando de um outro doido como Isaías. Vamos dizer assim: Senhor, envia-me. Você já meditou no capítulo 6 de Isaías? Você acha que Deus ele revelou a glória dele para Isaías de uma forma tão precisa como aquela? Simplesmente porque Deus é aparecido e disse: Senhor, meu filho, eu gostei de você, vou revelar para você a minha glória. Sabe por que Deus se revelou para Isaías daquele jeito, conforme Isaías 6? Por causa do peso da responsabilidade que pesava sobre ele. O Senhor Deus vai dizer assim: Isaías, você está dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas eu vou dizer para quem é que tu vai pregar. Versículo 13, você lê lá depois, Isaías 6:3. Você vai pregar para um povo que tem olhos, mas estão cegos. Eles têm ouvidos, mas estão surdos. Deus assim: ô Isaías, você está dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim? Você vai mesmo? Você vai pregar, não vai ter glória a Deus. Você vai pregar, não vai ter aleluia. Muito pelo contrário, vão querer te encerrar no meio, vão querer dar tapa na sua cara. Isaías, não vai ter holofote, não vai ter oferta gorda, não vai ter Facebook, não vai ter live, não vai ter nada. Por quê? Sabe qual foi a resposta dele? Eis-me aqui.
primeiro capítulo 17. Olha no texto aí, quer que dizer a primeira palavra? Hã? Mais forte? Mais uma vez? A palavra veio é do verbo vir. Quem veio? A mão de Deus. Deus, diga comigo, Deus veio. Esse verbo, pastor, indica uma ação divina, uma iniciativa divina. Sabe por quê? Preste atenção. Ezequiel não foi Deus que veio. Vou falar de novo. Ezequiel não foi Deus que veio. Ou seja, Ezequiel não forjou uma situação para ser usado. Ele simplesmente, o que Deus quer de você, de mim, é a disponibilidade. Agora o tempo do chamado pertence a Ele. Ezequiel não foi Deus que veio. Por que que muitas vezes está errado? Porque a gente não espera Deus vir e a gente quer ir. Existem duas situações: o homem que vai e o Deus que vem. Você sabe que muitas vezes, por causa do desespero, nós queremos ir. E Deus está dizendo: não vai. Eu já estou vindo, a gente não quer esperar. E quando o homem vai e não espera Deus vir, está tudo errado. Você já leu sobre a história de Noemi, dos três esposos de Elimelec e Malom e Quilion? Eles moravam em Belém de Judá, que quer dizer casa do pão. A crise chegou, eles se reúnem com a família e eles chegam a péssima conclusão: vamos embora para agora. Não oraram a Deus, não consultaram a Deus, não pediram permissão para Deus, simplesmente arrumaram as malas e foram embora, porque diziam: Moab é melhor, lá corre mais dinheiro, lá tem mais probabilidade. E você conhece a história do que aconteceu com eles? Morreu o marido, morreu os dois filhos, a mulher ficou desamparada. Porque quando você quer fazer, está errado. Deus está dizendo aqui para alguém que está frustrado porque quis fazer, quis colocar a mão onde não era para colocar. Tira a tua mão do vale. Não é você brigando que tu vai converter, não. Tira a tua mão do vale. Sabe por quê? Não é você que faz. Não é você que vai. É Deus que vem. Eu imagino que quando as mocinhas passavam do lado de Davi, dizia: é Gambá. Davi estava se ocupando em fazer aquilo que o pai dele mandou, cuidando de ovelhas. Talvez nunca pensou que seria rei de Israel. Talvez nunca pensou que fosse um dia o homem segundo o coração de Deus. Aí quando o homem vai, é errado, mas quando Deus vem é diferente. Enquanto ele estava cuidando do pastoral das ovelhas, Deus vai trabalhar no culto. Você não está vendo, mas Deus já está trabalhando. Você não está percebendo, Deus já está trabalhando. Deus chega para Samuel e diz: Samuel, os teus dias com o vaso vazio acabam hoje. Levanta, enche o teu vaso de azeite e vem. Interessante que Deus não disse vai, Deus disse. Aí Deus dizendo assim: o vaso cheio não te dá direito de andar falando o que você quer. Não é porque você tem vaso cheio que você vai ser autônomo. Enche o teu vaso, vem para cá, porque quem vai te mandar sou eu. Aí ele vem com o vaso cheio e Deus vai passar, irmãos, o endereço para Samuel. Vai dizer: ó, o mistério é lá na casa de Jessé, ele vai lá na casa dele, porque dentre os filhos dele eu tenho escolhido um para ser rei em Israel. Você conhece a história. Ele chega com o vaso cheio, vai passando os arrombados, e Samuel vai te esperando. Ele diz: não é esse, eu já te disse que eu não olho conforme a aparência, eu olho para o coração do homem. Samuel, você está querendo, você está olhando pela aparência, rapaz. Para com isso, que seja sentido. Então deve ser esse alemão dos olhos azul. Deus diz: manda passar para ele. Esse aqui é campeão, esse aqui é atleta. Não, manda passar, não é esse. Vai passando, passou todo. Agora os seus conselhos.
Não é teu menor. É ele. Enquanto ele não chegar, ninguém assenta na mesa. E você conhece a história. Quando Deus vai, meu irmão, o negócio é diferente. Não tem ninguém que impede quando Deus vem. E Deus tem fez aqui essa noite para dizer: fica tranquilo, aguenta a pressão aí, meu filho. Faz igual o meu irmão Lázaro. Vai passando pela prova, dando glória a Deus. Porque ele já está vindo. Continua o texto. Veio sobre. Palavra sobre significa por cima. Veio sobre ele o quê? A mão do Senhor. Primeiro detalhe é que você não consegue desvencilhar a mão
Deus que trouxe ele. Ele diz, ó, a mão de Deus ela me leva e a mão de Deus me coloca. Você está sonhando com aquela faculdade, a mão de Deus pode te colocar lá. Está sonhando com a Torre Eiffel em Paris, a mão de Deus pode te colocar lá.